Oi, pessoal! Eu espero que vocês estejam muito bem e vamos discutir aqui as questões que ficaram para vocês resolverem na atividade passada. Vamos relembrar o que a gente discutiu, que a gente abordou na atividade passada, né? Que foram os princípios da eletrostática. Da constatação da existência de forças de atração ou de repulsão entre corpos carregados, a gente enuncia o princípio da atração e repulsão. Vamos lembrar aqui que a gente viu em sala que cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. A gente viu também o princípio da conservação das cargas elétricas, em que num sistema eletricamente isolado, um sistema eletricamente isolado é aquele que não troca cargas com o meio externo. Então, num sistema que é eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante, ou seja, a soma algébrica das cargas elétricas antes de um contato é igual à soma algébrica das cargas elétricas depois daquele contato, depois daquela interação. Então, tendo em mente isso que a gente já estudou dos princípios da eletrostática, vamos discutir as questões que eu deixei para vocês na atividade passada. A primeira questão dizia o seguinte: dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas e isoladas umas das outras. 2 delas, A e B, estão neutras, enquanto a esfera C contém uma carga elétrica Q. Faz-se a esfera C tocar primeiro a esfera A e depois a esfera B. No final deste procedimento, qual a carga elétrica das esferas A, B e C, respectivamente? Bom, pessoal, a gente tem aqui a esfera A, B e C. Essas 3 esferas são idênticas. E a esfera A e B estão neutras. O que isso quer dizer? Que A e B possuem carga zero e C possui uma carga elétrica Q. O que vai acontecer primeiro? Você faz a esfera C tocar primeiro a esfera A. Então, C toca A. A esfera C tem uma carga Q. A esfera A tem uma carga zero. O que acontece quando você colocar para interagir em contato, quando toca essas duas esferas? A gente tem que a carga de C mais a carga de A serão distribuídas igualmente para as duas esferas. Então, você tem Q mais 0 sobre 2, que dá Q sobre 2. Isso porque as esferas metálicas são idênticas, então elas vão ter uma carga distribuída igualmente entre elas duas. Então, ambas ficam com cargas Q sobre 2. Depois, você faz a esfera C tocar a esfera B. A esfera C agora tem uma carga Q sobre 2. E a esfera B, ela está descarregada, ela é neutra, a carga é zero. Quando esse contato acontece, as cargas vão se distribuir ao longo dos corpos C e B, e você tem que as cargas Q sobre 2 mais 0 vai ser distribuída para os dois corpos, então é dividido por 2. Vamos só fazer isso aqui no cantinho, vai ficar Q sobre 2 dividido por 2. Esse 2 ele está dividido por 1, né? Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que a gente sabe que é 2 sobre 1. Então, quando você fizer isso, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá Q sobre 4. Então, após o contato, os corpos C e B terão cargas de Q sobre 4. Note que é só somar essas cargas e distribuir igualmente para os dois corpos. Logo, as cargas finais são: a carga de A final ficou Q sobre 2. A carga de B final ficou Q sobre 4, que a gente acabou de encontrar. E a carga de C final ficou também Q sobre 4. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. Aqui a gente utilizou a
princípio de conservação da carga, né? A carga, ela foi distribuída ao longo dos dois corpos que se mantiveram em contato, que foi feito o contato, e ela foi distribuída igualmente para esses corpos, porque as esferas elas são idênticas. Note aqui que a gente mantém o princípio de conservação das cargas elétricas. Vamos olhar aqui o primeiro caso, né? Quando a esfera C toca a esfera A. Antes do toque, a gente tinha uma carga total ali de Q, Qzão, né? Porque C tem a carga Qzão e A é descarregado, não tem, é neutro. Carga é zero. Então, a carga antes é Q grande. Após o choque, nós tínhamos Q sobre 2 e Q sobre 2. Se você somar, né, a soma de Q sobre 2 mais Q sobre 2 dá 2Q sobre 2, que dá Q, ou seja, a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois, que é obedecendo o princípio da conservação das cargas elétricas. Na segunda parte, quando C toca B, a mesma coisa. Antes, nós tínhamos a soma das cargas C e B, que daria o quê? Antes do toque, Q sobre 2 e 0. Q sobre 2 mais 0 dá Q sobre 2. Após o toque, a gente tem o quê? Q sobre 4 mais Q sobre 4, que dá 2Q sobre 4. Isso é Q sobre 2. Então, antes e depois, nós temos a mesma quantidade de cargas, obedecendo ao princípio da conservação das cargas elétricas, como a gente já viu. A segunda questão fala o seguinte: dispõe-se de 4 esferas metálicas idênticas isoladas umas das outras. 3 delas, A, B e C, estão descarregadas, enquanto a quarta esfera, D, contém carga negativa Q. Não esquece que tem que levar em consideração o fato de ser negativa. Faz-se a esfera D tocar sucessivamente as esferas A, B e C. Determine a carga elétrica final da esfera D. Bom, é análogo ao problema anterior, só que agora nós temos 4 esferas. A, B, C e D. E essas esferas são idênticas. A, B e C estão descarregadas. Então, A carga é 0, B, a carga é 0, C, a carga é 0. D contém uma carga negativa, então D, a carga de D, é igual a menos Q. Faz-se a esfera D tocar sucessivamente as esferas A, B e C. Então, vamos lá avaliar passo a passo. A esfera D toca primeiro quem? A esfera A. Então, o que vai acontecer? A esfera D tem uma carga menos Q, a esfera A tem uma carga zero. Quando acontece esse contato, as cargas negativas se redistribuem nos dois corpos igualmente, porque os corpos são idênticos. Então, nós temos menos Q mais zero dividido por 2, que vai ficar a esfera D com a carga menos Q sobre 2 e a esfera A com uma carga menos Q sobre 2. Note que se mantém aqui o princípio de conservação das cargas elétricas, porque antes nós tínhamos menos Q e depois nós tínhamos menos Q sobre 2 menos Q sobre 2, dá menos 2Q sobre 2, que dá menos Q. Então, depois D toca B, D toca B. Então, a esfera D agora tem uma carga de menos Q sobre 2 e a esfera B tem uma carga de 0, ela é neutra. Após esse contato, nós temos mesma coisa lá de cima, menos Q sobre 2 mais 0, isso aqui dividido por 2, então aqui vai ficar a esfera D menos Q sobre 4, a gente já fez essa conta aqui, né, no item anterior, e a esfera B menos Q sobre 4. Então, o mesmo raciocínio que a gente fez antes. Soma as cargas e divide por 2, distribui igualmente para as duas esferas. Então, agora D toca C. Então, a esfera D agora tem uma carga de menos Q sobre 4 e a esfera C tem uma carga
neutra, é zero. Quando você faz esse contato, mesmo raciocínio, a carga se distribui igualmente para as duas esferas. Então, vai ficar menos Q sobre 4 mais 0 dividido por 2. Isso aqui vai ficar, vou fazer só essa, já que as outras a gente fez direto. Menos Q sobre 4 dividido por 2. É a mesma coisa que ter 1 dividido aqui, né? Fica, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui dá menos Q sobre 8. Então, a carga D vai ficar com a carga menos Q sobre 8. E a carga C vai ficar menos Q sobre 8. Então, o que ele pede no problema? Determine a carga elétrica final da esfera D. A carga elétrica final da esfera D. A esfera D terá uma carga final de menos Q sobre 8. Opa, passou aqui. Menos Q sobre 8. Bom, essa questão semelhante à anterior, eu acredito que quem acertou a questão anterior acerta essa questão aqui também. Próxima. A terceira questão fala, um corpo A com carga 8 microcoulomb é colocado em contato com o corpo B inicialmente neutro. Vamos lembrar aqui que 8 microcoulomb, esse símbolozinho de micro é 10 a menos 6. Em seguida, são afastadas um do outro. Sabendo que a carga do corpo B após o contato é de 5 microcoulomb, calcule a nova carga do corpo A. Dá para fazer uma linha, né, pessoal, esse problema? Mas vamos pensar um pouquinho o que acontece aqui. Ao colocar a esfera A, que é positivamente carregada, em contato com a esfera B, a esfera A atrai parte dos elétrons de B. Assim, a esfera A continua eletrizada positivamente, mas com uma carga menor. E B, que estava neutra, fica eletrizada com carga positiva. Né? Vamos lembrar do que acontece nesse processo de contato. Então, aqui, a gente tem a esfera A, que possui uma carga QA igual a 8 microcoulomb, e está em contato com a esfera B. Essas esferas elas são idênticas, não está explícito no problema, mas elas são idênticas. A esfera B que ela está inicialmente neutra, né? Então, a carga de B é igual a zero. Então, a carga antes do contato era 8 microcoulomb, né? Que é a carga de A mais a carga de B. Depois do contato, como é que vai ficar a distribuição dessas cargas? Se B, que estava neutro, ficou com 5 microcoulomb, então o A ficou com... A gente já consegue encontrar direto, né? Mas vamos analisar passo a passo. Antes, a carga total vai ser igual a 8 microcoulomb mais 0, que é igual a 8 microcoulomb. Então, antes do toque, a carga total é 8 microcoulomb. E depois do toque das cargas? A carga total vai ser a carga de A, que a gente quer encontrar, né? Que eu não sei quanto é que ficou, mais essa carga de B, carga de A, mais a carga de B, que é 5 microcoulomb. Isso tem que ser igual à carga antes, né? Que era 8 microcoulomb. Então, carga de A mais 5 microcoulomb igual a 8 microcoulomb. Carga de A vai ser igual, 5 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 8 microcoulomb menos 5 microcoulomb, então carga de A é igual a 3 microcoulomb. A gente mostrou passo a passo, bem detalhado, mas nem precisava fazer esse passo a passo, né? Porque está em contato aqui, a gente tem que antes era 8, então depois tem que ser 5 mais 3, que dá 8. 8 microcoulomb, que era o que eu tinha inicialmente antes do contato. O que é importante saber aqui é que B, que estava neutro, vai ficar com a carga positiva, porque elétrons foram tirados dele, e o A vai ficar com a carga positiva ainda, só que uma carga menor. Era 8 e ficou 3. Uma carga menor porque roubou elétrons da carga B. Lembrando que são os elétrons que fluem, né?
Essa é a maneira mais simples de se eletrizar um corpo, por meio do contato. Então, o recado que essa questão tem que nos trazer, ou nos tornar a memória, trazer a memória que vocês já viram em sala, é que se um corpo é eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, é encostado em outro corpo neutro, parte dos seus elétrons passará para esse corpo neutro, que também ficará eletrizado negativamente. Já se o primeiro corpo estivesse carregado positivamente, que isso representa? Representa que esse corpo está com falta de elétrons. Se o primeiro corpo estivesse carregado positivamente, ele retiraria elétrons do corpo neutro, de maneira que ambos ficariam com falta de elétrons e, portanto, ambos eletrizados positivamente. Bom, a quarta e última questão fala: duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas próximas uma da outra. A. O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? B. A carga Q1 é repelida por uma terceira carga Q3 positiva. Qual é o sinal de Q2? Bom, aqui a gente vai relembrar essa questão do princípio da atração e repulsão, né? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então, se a gente tem a carga Q1 e Q2, e Q1 e Q2 se atraem, então, se elas se atraem, a partir do princípio da atração e repulsão, a gente sabe que essas cargas possuem sinais opostos. Ora, elas se atraem, os opostos se atraem. Item A, ele pede exatamente isso, né? O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e de Q2. Então, item A são opostos. Item B, a carga Q1 é repelida por uma terceira carga positiva, Q3. Então, a carga 1, a esfera que possui uma carga Q1, é repelida por uma carga Q3 positiva. Ora, se a carga Q3 é positiva e repele Q1, então é porque Q1 possui sinal. Se elas são repelidas, Q1 deve ser positiva, porque elas são repelidas e cargas do mesmo sinal se repelem. Então, se Q1 é positivo, e aqui a gente viu que Q2 atrai, então é porque tem que ser negativo, porque sinais opostos se atraem. Então, a gente identifica o sinal de Q2, né? Q2, o sinal de Q2 é negativo. Simples, né, pessoal? Só questãozinha de estabelecer o princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Mais atividades eu estou postando para vocês aqui em breve. Bons estudos e fiquem bem!